Capítulo 5. Iniciar novamente. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, manhã. Zorian olhou para Kiriel em choque, tentando entender o que aconteceu. A última coisa que ele lembrou foi o Lich Kasting que soletra para ele Isashi, e depois a escuridão. Seus olhos dispararam para a esquerda e para a direita, absorvendo o ambiente e confirmando suas suspeitas. Ele estava em seu quarto, de volta a Sirin. Isso não fazia sentido, no entanto. Ele ficou satisfeito por ter sobrevivido a toda a experiência, mas pelo menos esperava acordar no hospital ou algo assim. E Kirili não deveria ser tão casual com ele depois que ela passou por uma experiência tão angustiante, que nem ela era tão imprudente. Além disso, toda essa cena era assustadoramente familiar. Kiri? Sim. Que dia é hoje? Zorian perguntou, já temendo a resposta. Quinta-feira. Ele fez uma careta. Eu quis dizer data, Kiri. 1º de Chariot. Você está indo para a academia hoje. Não me diga que você esqueceu. Kirili cutucou. Literalmente. Ela acompanhou suas palavras com um soco bem colocado no flanco, enfiando o dedo indicador ósseo entre as costelas. Zorian deu um tapa na mão dela, assobiando de dor. Não esqueci. Zorian estalou. Eu apenas. Ele parou por aí. O que ele deveria dizer a ela? Francamente, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Você sabe o que? Ele disse depois de um momento de silêncio. Não importa, acho que já é hora de você sair de mim. Antes que ele pudesse responder, Zorian jogou sem cerimônia sobre a beira da cama antes de pular para si mesmo. Ele pegou os óculos do conjunto de gavetas ao lado da cama e os olhos varreram o quarto com mais atenção aos detalhes dessa vez, procurando algo fora do lugar, qualquer coisa que possa desmascarar isso como uma brincadeira gigante e bastante insípida. Embora sua memória não fosse perfeita, ele tinha o hábito de organizar seus pertences de maneiras muito específicas para detectar membros da família intrometidos vasculhando seus pertences. Ele não encontrou nada massivamente fora do lugar, então, a menos que seu misterioso reencenador conhecesse seu sistema por dentro e por fora improvável, ou que ele finalmente decidisse que respeitaria a santidade de seu quarto enquanto ele estava fora, o inferno congelaria mais cedo. Este era realmente o quarto dele, como ele deixou quando foi para Soria. Foi tudo um sonho, então? Parecia real demais para um sonho. Seus sonhos sempre foram vagos, sem sentido e propensos a evaporar de sua memória logo depois que ele acordou. Estes pareciam exatamente como suas memórias normais, sem pássaros falantes, pirâmides flutuantes, lobos de 3 olhos e outras cenas surreais que seus sonhos geralmente continham. E havia muito disso também, certamente um mês inteiro de experiências é demais para um mero sonho. Mamãe quer falar com você, ele disse a ele do chão, aparentemente sem muita pressa de se levantar. Mas ei, você pode me mostrar um pouco de mágica antes de descer? Por favor? Bonita, por favor? Zorian franziu a testa. Magia, hein? Venha para pensar sobre isso, ele aprendeu um pouco de mágica. Certamente, se tudo isso fosse um sonho particularmente elaborado, toda a magia que ele aprendeu seria completamente falsa, certo? Ele fez alguns gestos e palavras abrangentes antes de abraçar as mãos na frente dele. Uma esfera flutuante de luz se materializou imediatamente acima das palmas das mãos. Hã? Não é apenas um sonho elaborado, então. Isso é incrível. Ele jorrou, cutucando o orbe com o dedo, apenas para que ele passasse direto por ele. Não é de surpreender, realmente, já que era apenas luz. Ela retirou o dedo e curiosamente olhou para ele, como se esperasse encontrá-lo mudado de alguma forma. Zorian dirigiu mentalmente o orbe para voar pela sala e circular ele algumas vezes. Sim, ele definitivamente conhecia o feitiço. Ele manteve não apenas a memória do procedimento de fundição, mas também o controle fino que ele desenvolveu com a prática repetida. Você não obtém coisas assim de uma mera visão, mesmo que profética. Mas, ele exigiu. Oh, vamos lá, Kiri, suspirou Zorian. Ele realmente não estava com disposição para as travessuras dela no momento. Eu te entreguei, não foi?
Vai encontrar outra coisa para se divertir agora. Ela fez beicinho para ele, mas ele estava completamente imune a essas coisas agora. Então ela franziu a testa, por um momento e de repente se endireitou como se estivesse se lembrando de algo. Esperar. Não. Zorian gritou, mas ele já era tarde demais. Kiri já correu para o banheiro e bateu a porta atrás dela. Droga, Kiri, por que agora? Por que não antes de eu acordar? É uma merda ser você, ela respondeu. Zorian inclinou-se para frente até a testa colidir com a porta. Eu tive um aviso prévio e ainda me apaixonei por ele. Ele franziu a testa. Aviso prévio, de fato. Quaisquer que fossem suas memórias futuras apóstrofo, elas pareciam ser bastante confiáveis. Soria realmente seria invadida durante o festival de verão, então? O que ele deveria fazer sobre isso? O que poderia ele fazer sobre isso? Ele balançou a cabeça e voltou para o quarto. Ele nem contemplaria esse tipo de pergunta até descobrir mais sobre o que havia acontecido com ele. Ele trancou a porta para ter um pouco de privacidade e sentou-se em sua cama. Ele precisava pensar. O que então ele viveu um mês inteiro de escola antes? Algo aconteceu. E então ele acordou em seu quarto em Sirim, como se o mês inteiro nunca tivesse acontecido. Mesmo com a magia levada em consideração, isso era absurdo. Viajar no tempo era impossível. Ele não tinha nenhum livro em seu quarto que discutisse o tópico de maneira apreciável, mas todas as passagens que tratavam da viagem no tempo concordaram que isso não poderia ser feito. Mesmo a magia dimensional só poderia distorcer o tempo, acelerando ou diminuindo a velocidade. Foi uma das poucas coisas que os magos concordaram que estavam além da capacidade da magia de realizar. Então, como ele estava vivendo isso? Ele estava apenas consultando os livros em seu quarto para qualquer tipo de mágica que pudesse fingir viajar no tempo de alguma maneira quando uma batida na porta interrompeu seus pensamentos, e ele de repente percebeu que ainda estava de pijama e que a mãe queria falar com ele há um tempo atrás. Ele rapidamente a mudou e abriu a porta, apenas para se encontrar sob o escrutínio de duas mulheres, apenas uma das quais era sua mãe. Ele quase cumprimentou Ilsa pelo nome, mas se pegou a tempo. Um professor da academia veio falar com você, disse sua mãe, seu olhar de desaprovação dizendo que ela lhe daria um brinco quando Ilsa fosse embora. Saudações, Ilsa disse. Sou Ilsa Zeletti, da Academia Real de Artes Mágicas de Soria. Eu esperava falar com você sobre alguns assuntos antes de você sair. Não vai demorar muito. Claro, disse Zorian. Onde você? Seu quarto será suficiente, disse Ilsa. Trarei algo para você beber, disse a mãe dele, desculpando-se. Zorian observou Ilsa enquanto ela desempacotava vários papéis e os colocava em sua mesa. O que ela estava fazendo com aqueles, afinal? Tentando decidir como proceder com isso. Se suas memórias futuras fossem válidas, ela deveria estar entregando o pergaminho certo sobre. Sim, aí está. Saber o que vai acontecer com antecedência é estranho. Por uma questão de aparências, Zorian fez um exame superficial ao pergaminho antes de canalizar mana para ele. Foi exatamente como ele se lembrava, da caligrafia, das frases floridas que soavam oficiais, a crista, elaborada na parte inferior do documento, e Zorian sentiu uma onda de pavor sobre ele. Em que diabos ele se envolveu? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo com ele, mas era grande. Muito grande. Ele teve o desejo de contar a Ilsa sobre sua situação e procurar o conselho dela, mas se conteve. Parecia a coisa mais sensata a se fazer, certamente um mago totalmente treinado como ela era, muito mais qualificado para lidar com isso do que ele era traço, mas o que ele poderia dizer a ela? Que ele estava se lembrando de coisas que ainda não haviam acontecido. Sim, isso iria acabar bem. Além disso, considerando a natureza de suas memórias futuras, ele poderia facilmente se ver preso se uma conspiração para invadir Soria fosse realmente descoberta graças a seus avisos. Afinal, é muito mais provável que seu conhecimento chocante venha de ser um desertor da conspiração do que ele ser algum tipo de viajante do tempo estranho. A imagem de alguns agentes do governo torturando por informações rapidamente passou por sua mente e ele estremeceu. Não, é melhor guardar tudo isso para si por enquanto. Nos 10 minutos seguintes, Zorian basicamente reencenou suas memórias de sua interação inicial com Ilsa, não vendo o ponto de escolher de maneira diferente desta vez. Todas as suas escolhas foram feitas por razões que atualmente eram tão válidas quanto em suas memórias futuras.
Ele não discutiu com Ilsa sobre Shvin desta vez, já que ele já sabia que discutir sobre esse assunto era inútil e não solicitou uma pausa no banheiro, já que ele já sabia quais eletivas ele queria tomar. Ilsa parecia completamente indiferente à sua estranha determinação, aparentemente tão ansioso quanto ele por tirar tudo isso do caminho. Então, novamente, por que ela ficaria surpresa com a determinação dele? Ela não tinha lembranças futuras para comparar todo esse encontro, ao contrário dele. Inferno, ela nem o conhecia até agora. Zorian suspirou e balançou a cabeça. Eles realmente se sentiam como memórias normais, e era difícil ignorá-las. Este será um longo mês. Você está bem, Sr. Kaczynski? Zorian olhou para Ilsa curiosamente, tentando adivinhar por que ela perguntou isso a ele. Ela olhou para as mãos dele, apenas por um momento, mas Zorian pegou. Suas mãos estavam tremendo. Ele os enfiou nos punhos e respirou fundo. Estou bem, ele disse. Um segundo mais de silêncio desconfortável se seguiu. Ilsa aparentemente não estava disposta a continuar com seu discurso de encerramento enquanto continuava a estudá-lo. Posso fazer uma pergunta? Claro, Ilsa disse. É por isso que estou aqui. O que você acha da viagem no tempo? Ela ficou claramente surpresa com a pergunta traço. Provavelmente foi a última coisa que ela esperava que ele perguntasse, ou pelo menos perto do final da lista. Ela se compôs muito rapidamente. A viagem no tempo é impossível, disse Ilsa com firmeza. O tempo só pode ser dilatado ou comprimido. Nunca pulou ou inverteu. Por quê? Perguntou Zorian, honestamente curioso. Ele nunca tinha visto uma explicação para a impossibilidade de viajar no tempo, embora isso possa ser porque ele não estava muito interessado no assunto até agora. Ilsa suspirou. Admito que não tenho conhecimento dos detalhes, mas nossas melhores teorias indicam que ir contra as correntes temporais é totalmente impossível. Como em desenhe um círculo quadrado impossível, não salte sobre o oceano impossível. O rio do tempo flui apenas em uma direção. Além disso, inúmeras tentativas foram feitas no passado registrado, todas terminando em fracasso. Ela deu a ele um olhar aguçado. Espero sinceramente que você não desperdice seus talentos na busca de um tolo. Eu estava curioso, Zorian disse defensivamente. Eu estava apenas lendo um capítulo discutindo limitações de magia e me perguntei por que o autor estava tão certo de que a viagem no tempo é impossível. Bem, agora você sabe, Ilsa disse, se levantando. Agora, se isso é tudo, eu realmente deveria ir. Ficarei feliz em responder a outras perguntas na segunda-feira após a aula. Tenha um bom dia. Zorian observou sair e fechou a porta atrás dela antes de cair de volta em sua cama. Definitivamente um longo mês. Quebrar, pela primeira vez, a viagem de trem não fez Zorian dormir. Ele sutilmente cutucou a mãe com alguns tópicos sensíveis quando ela tentou repreendê-lo e ele tinha certeza de que isso não era algum tipo de ilusão elaborada, a menos que o ilusionista estivesse ciente de alguns segredos familiares muito próximos. E ele parecia muito lúcido para que isso fosse algum tipo de alucinação induzida. Até onde ele sabia no momento, ele realmente viajou no tempo. Ele passou a maior parte do passeio de trem anotando tudo de importância que conseguia pensar em um de seus cadernos. Ele realmente não achava que as memórias desapareceriam tão cedo, mas isso o ajudou a organizar seus pensamentos e perceber detalhes do que ele poderia ter perdido. Ele observou que esqueceu de recuperar seus livros debaixo da cama de Kiri com toda a confusão, mas decidiu que não importava. Se as aulas fossem parecidas com a última vez, ele não precisaria delas pelo período do primeiro mês. Foi o último feitiço que o Lixe realizou sobre Elisashi. Zorian tinha certeza disso. O problema era que Zorian não tinha ideia de qual era o feitiço. Até as palavras não eram familiares. Os encantamentos padrão usavam as palavras icosianas como base, e Zorian sabia o suficiente de icosian para ter uma sensação geral de um feitiço apenas ouvindo o que o lançador estava cantando, mas o Lixe usou uma linguagem diferente para seu encantamento. Felizmente, Zorian tinha uma memória muito boa e se lembrava da maior parte do canto, então ele anotou em seu fiel caderno de forma fonética. Ele tinha certeza de que não encontraria o feitiço em nenhum lugar dentro do seu nível de folga, pois o feitiço provavelmente era altamente restrito e mantido fora do alcance de magos do primeiro círculo como ele, mas ele veria como identificar o idioma e encontrar um dicionário adequado na biblioteca da academia. A outra pista para tudo isso foi o próprio Zashi. O garoto era capaz de combater um Lixe, um maldito Lixe, por vários minutos antes de sucumbir a ele.
Mesmo que o lixo estivesse brincando com ele, ainda era bastante impressionante. Zorian colocaria Zashi em pé de igualdade com 3RD Mago do Círculo provavelmente mais. O que diabos esse cara estava fazendo com os alunos da academia? Algo estava definitivamente estranho em Zashi, embora Zorian não tivesse a intenção de confrontar o cara diretamente até descobrir mais sobre o que está acontecendo. Pelo que ele sabia, poderia ser um daqueles que você conhece sobre nós, então agora temos que matar você apóstrofo. Ele teria que andar com cuidado ao redor do herdeiro Noveda. Zorian fechou o caderno e passou a mão pelos cabelos. Não importa como ele olhasse, toda essa situação parecia totalmente louca. Ele realmente tinha lembranças do futuro ou estava simplesmente ficando louco? Ambas as possibilidades eram aterrorizantes. Ele não estava qualificado para enfrentar algo assim por conta própria, mas ele não sabia como convencer outras pessoas a ajudá-lo sem ser levado para um hospício ou uma câmara de interrogatório. Ele resolveu pensar sobre isso mais tarde. Como amanhã ou depois. Essa coisa toda era simplesmente estranha demais, e ele precisava dormir antes de decidir qualquer coisa. Com licença, este assento está livre. Zorian olhou para o orador, reconhecendo-o após um segundo de lembrança. A garota de gola alta verde sem nome que se juntou a ele em seu compartimento quando pararam em Corsa. Claro, a última vez que ela não se deu ao trabalho de pedir permissão antes de se sentar. O que mudou? Não importava. O que fez o assunto é que da última vez ela foi seguida por outras 4 garotas. Garotas muito barulhentas, muito desagradáveis. De jeito nenhum ele passaria o resto do trem ouvindo suas brincadeiras. Novamente, sim, ele assentiu. Na verdade, eu estava saindo. Estamos parando em Corsa, certo? Bom dia, senhorita. E então ele rapidamente pegou sua bagagem e foi procurar outro compartimento, abandonando a garota ao seu destino. Talvez essas memórias futuras sejam boas para alguma coisa, afinal. Quebrar, bom. Barata. Bom. 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 Barata, abra a porta 3 vezes maldita. Eu saber você está aqui. Zorian rolou em sua cama e gemeu. O que diabos Taiven estava fazendo aqui tão cedo? Não, espere. Ele pegou o relógio da cômoda e o trouxe na frente do rosto. Ela não estava adiantada, ele dormiu depois do meio-dia. Lembrou-se claramente de ir direto para a academia a partir da estação de trem e adormecer minutos depois de chegar ao quarto, mas ainda dormia demais assim. Aparentemente, morrer e depois despertar no passado é um negócio cansativo. Bom. 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 Estou indo, estou chegando. Gritou Zorian. Pare de bater na minha porta, já. Naturalmente, ela continuava batendo com mais entusiasmo. Zorian correu para se tornar apresentável e pisou em direção à porta. Encolhendo a porta, ele deu a Taiven um olhar murcho. Que ela prontamente ignorou. Finalmente, ela disse. Por que diabos você levou tanto tempo? Eu estava dormindo, Zorian. Sério? Sim, aterrado. Mas eu estava cansado, Zorian quebrou. Muito cansado. E o que diabos você está esperando? Entre. Ela correu para dentro e Zorian levou um momento para se recompor antes de confrontá-la. Em suas memórias futuras, ela nunca o visitou uma vez depois que ele se recusou a cumprir sua missão nos esgotos, o que falou muito sobre seus verdadeiros sentimentos sobre essa amizade deles. Por outro lado, ele quase nem pensou nela até agora, então provavelmente não deveria julgar. De qualquer forma, ele estava ainda menos inclinado a se juntar a ela nessa missão agora do que em suas memórias futuras. Ele realmente tinha assuntos mais urgentes para atender a esse momento, além da apreensão geral que ainda era tão válida agora como era na época. Consequentemente, ele sentiu muito menos relutância em simplesmente explodi-la, e levou apenas 1 hora para convencê-la a deixá-lo em paz. Feito isso, ele partiu imediatamente para a biblioteca, fazendo um pequeno desvio para uma padaria próxima para uma refeição rápida para ajudá-lo. Uma vez na biblioteca, Ellie começou a procurar livros sobre o tema da viagem no tempo e a tentar identificar o idioma que o lixo usava em seu feitiço. Chamá-la de decepcionante seria chamá-lo suavemente. Por um lado, não havia livros sobre viagens no tempo. O tópico não foi considerado um campo de estudo sério, o que é impossível e tudo. O pouco que foi escrito sobre isso foi espalhado por inúmeros volumes, ocultos em seções não marcadas e parágrafos de livros não relacionados.
Juntar essas menções dispersas era uma tarefa absoluta, e nem tudo o que recompensava, nada disso era útil para resolver o mistério de suas memórias futuras. Encontrar o idioma que o lixo usou em seu feitiço foi ainda mais frustrante, pois ele não conseguiu identificar o idioma, muito menos traduzir o canto. Ele passou o fim de semana inteiro vasculhando os textos da biblioteca, finalmente abandonando a avenida da pesquisa quando ficou óbvio que não estava produzindo nenhum resultado. Além disso, os funcionários da biblioteca estavam começando a dar-lhe olhares estranhos sobre sua escolha de literatura e ele não queria criar rumores infelizes. Espero que ele seja capaz de induzir Zashi a revelar o que diabos estava acontecendo quando a escola começou. Quebrar, você está atrasado. Zurian olhou para o rosto severo de Akoja em contemplação silenciosa. Ele ficou feliz por não ter que lidar com nenhum drama por causa de sua noite desastrosa com ela, quase tão feliz quanto pelo fato de não estar morto mas ele não pôde deixar de me perguntar sobre o que havia sido sua explosão. Ela realmente não parecia ter uma queda por ele, então por que o comentário dele atingiu com tanta força? O quê? Ela perguntou, e Zurian percebeu que ele estava olhando para ela há um tempo demais. Opa! Ako, por que você está me dizendo isso quando mais da metade da turma ainda não está aqui? Ele perguntou. Como há pelo menos uma chance de você ouvir, ao contrário deles, Akoja admitiu. Além disso, alguém como você deve ser um exemplo para outros alunos, não de ser ao nível deles. Alguém como eu? Perguntou Zurian. Apenas entre, ela estalou irritadamente. Ele suspirou e entrou. Provavelmente era o melhor deixar as coisas como. Ele tinha outros problemas para lidar, e ela estava muito ligada às regras para o gosto dele. Ele não sabia o que esperava que acontecesse quando entrou na classe. Todo mundo para parar o que estava fazendo e encará-lo, talvez. Pelo menos então ele teria um motivo para se sentir tão nervoso em assistir à sua primeira aula do ano pela segunda vez. Mas é claro que eles não fizeram isso. Não era uma segunda vez para eles, e não havia nada visivelmente irregular nele para eles perceberem. Ele anulou o desconforto e sentou-se, na parte de trás da classe, examinando discretamente os recém-chegados em busca de sinais de Zashi. Ele tinha certeza de que o outro garoto estava conectado a isso de alguma forma, e o garoto misterioso parecia ser a melhor chance de Zurian de entender o que estava acontecendo com ele. Houve uma breve comoção quando o fogo de Brion atacou uma tempestade e começou a perseguir o vizinho aterrorizado de Brion pela sala de aula antes que Brion o acalmasse. Aparentemente, o réptil mágico gostava ainda menos do que Zurian. De qualquer forma, Ilsa entrou logo depois e começou a aula. Zashi nunca apareceu. Zurian passou a turma inteira atordoada, chocada com essa reviravolta. Onde diabos estava Zashi? Tudo aconteceu quase exatamente como aconteceu em suas memórias futuras até agora, com a ausência de Zashi sendo o primeiro grande desvio. Isso consolidou firmemente Zashi como de alguma forma conectado a essa loucura, mas também colocou o garoto fora do alcance de Zurian no momento. A palestra foi ainda mais irritante agora do que foi a primeira vez que ouviu, pois, de sua perspectiva, passou por essas sessões de revisão há menos de um mês. Aparentemente, Ilsa trabalhou em algum tipo de roteiro, porque a palestra era praticamente idêntica à de sua memória. A única diferença é que Zashi não estava lá para competir com Akoja por responder às perguntas de Ilsa classe. Engraçado como as coisas parecem mais claras em retrospecto. Zashi estava agindo de forma estranha desde o início, naquela primeira palestra, mas Zurian não pensou em nada. Claro, o voluntariado de Zashi para responder às perguntas do professor estava fora de caráter para o garoto, mas não completamente implausível. De qualquer maneira, era apenas uma sessão de revisão e eles precisavam saber essas coisas para passar na certificação. Levou 2 semanas para que as pessoas realmente começassem a perceber a extensão da melhoria repentina de Zashi. Tantas perguntas, tão poucas respostas. Ele só podia esperar que Zashi aparecesse em breve. Quebrar, Zashi não veio para a aula naquele dia, nem no próximo, nem no dia seguinte. Na sexta-feira, Zurian tinha certeza de que o outro garoto não estaria aparecendo. Segundo Benezek, Zashi simplesmente desapareceu da mansão de sua família no mesmo dia em que Zurian pegou o trem para a Senhoria, e ninguém o viu desde então. Zurian não achou que pudesse cozinhar qualquer coisa, que os investigadores contratados pelo guardião do garoto não pensassem em fazer, e ele não queria atrair atenção para si mesmo perguntando por aí, então ele relutantemente deixou de lado o mistério de Zashi no momento. Seu trabalho escolar estava indo bem, pelo menos.
Graças ao seu conhecimento prévio, ele fez os testes surpresa de Nora Bully e realmente não precisou estudar para nenhum assunto. Uma pequena atualização foi suficiente para levá-lo a praticamente qualquer coisa. Quando a aula de warding realmente começar, isso provavelmente vai mudar, mas por enquanto ele tinha todo o tempo livre que queria deliberar sobre o que deveria fazer sobre o festival de verão que se aproximava rapidamente e o ataque que o acompanhava. Infelizmente, com Zasha ausente, Zorian havia atingido becos sem saída em todas as pistas que tinha e agora estava sem saber como proceder. Entre. Zorian abriu a porta do escritório de Vin e desafiadoramente encontrou o olhar do homem. Ele estava bastante confiante na precisão de suas memórias futuro até agora, a parte a misteriosa ausência de Zashi. Então ele sabia que esse seria outro exercício de frustração. Ele ficou tentado a boicotar as reuniões, mas suspeitava que fosse sua perseverança estoica diante do antagonismo do homem que acabou convencendo Ilsa a levá-lo sob suas asas. E além do mais, ele sentiu que estaria fazendo um favor a Vin se desistisse de. Zorian tinha uma sensação distinta de que o homem estava tentando fazê-lo desistir da última vez em torno de, e ele era muito rancoroso para fazer isso. Ele se sentou sem aviso prévio, um pouco decepcionado por o homem não ter comentado seu gesto intencionalmente rude. Kaczynski Zoriano? Vin perguntou. Zorian acenou com a cabeça e habilmente pegou a caneta que o homem jogara contra ele do ar, tendo esperado desta vez. Mostre-me seus 3 básicos, o homem pediu, nem um pouco surpreso com o feito da coordenação. Instantaneamente, sem um hálito extra profundo, Zorian abriu a palma da mão, a caneta praticamente pulando da palma da mão e no ar. Faça girar, disse Vin. Os olhos de Zorian se arregalaram. O que aconteceu com recomeçar apóstrofo? Sua tentativa atual não foi pior do que a que ele exibiu durante sua última sessão antes daquela dança fatídica, e a única resposta de Vin naquela noite foi recomeçar apóstrofo, como em qualquer outro momento. O que mudou agora? Você está tendo problemas com a audição? Vin perguntou. Faça girar. Zorian piscou, finalmente percebendo que deveria se concentrar na sessão atual, em vez de em suas memórias. O que você quer dizer com faz girar apóstrofo? Isso não faz parte dos 3 básicos. Vin suspirou dramaticamente e lentamente pegou outra caneta e a levitou sobre a própria palma da mão. Em vez de apenas ficar no ar como a de Zorian, no entanto, a caneta de Vin estava girando como um fã. Eu não tenho ideia de como fazer isso, Zorian admitiu. Não fomos ensinados a fazer isso nas aulas. Sim, é criminoso o quanto as aulas estão falhando com nossos alunos, disse Vin. Uma variação tão simples de um exercício de levitação não deve estar além do alcance de um mago certificado. Não importa, corrigiremos essa deficiência antes de passarmos para outros assuntos. Zorian suspirou. Ótimo. Não é de admirar que ninguém tenha dominado os 3 básicos ao gosto de Vin se o homem continuar redefinindo o que significa masterizado apóstrofo. Provavelmente havia centenas de pequenas variações apóstrofo de cada uma das 3 básicas, o suficiente para passar décadas aprendendo todas elas. Tão pouco é de admirar que ninguém possa esgotá-las em 2 anos escassos. Especialmente considerando os padrões da Vin para rotular a habilidade masterizada apóstrofo. Continue, Vin pediu. Iniciar. Zorian se concentrou intensamente na caneta pendurada acima da palma da mão, tentando descobrir como fazer isso. Deve ser relativamente simples. Ele só teve que pôr um ponto de estabilização no meio da caneta e pressionar as pontas, certo? Pelo menos, essa é a primeira coisa que surgiu em sua cabeça. Ele acabara de fazer a caneta se mover um pouco quando sentiu um impacto familiar no objeto na testa. Zorian olhou para Vin, xingando-se por esquecer as malditas bolinhas de gude do homem. Vin olhou para a caneta que ainda pairava sobre a palma de Zorian. Você não perdeu o foco, observou, Vin. Bom. Você jogou um mármore em mim, acusado de Zorian. Eu estava apressando você, Vin disse, impenitente. Você é muito lento. Você deve ser mais rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Comece de novo. Zorian suspirou e voltou à sua tarefa. Sim, definitivamente um exercício de frustração. Quebrar, entre sua falta de familiaridade com o exercício e as constantes interrupções de Vin, Zorian só conseguiu fazer a caneta balançar no final da sessão, o que foi um pouco humilhante, na verdade. Suas habilidades de modelagem acima da média foram uma das poucas coisas que o afastaram de seus companheiros magos,
E ele sentiu que deveria ter feito muito melhor, apesar das repetidas tentativas de sabotagem de Vin. Felizmente, um livro descrevendo o exercício em detalhes foi fácil de encontrar na biblioteca da academia, então ele esperançosamente o dominaria na próxima semana. Bem, não mestre, não no sentido de que Vin queria aquele traço, mas ele pelo menos queria saber o que estava fazendo antes de enfrentar sua próxima sessão com Vin. Claro, normalmente ele não estaria disposto a despejar tanto esforço em um péssimo exercício de modelagem, mas precisava de uma distração. No início, toda a situação das viagens no tempo era tão ridicularizada que ele achou fácil manter a calma. Alguma parte dele esperava que tudo fosse um sonho duplo ou algo assim, e que ele acordasse um dia e não se lembrasse de nada. Essa parte estava ficando em pânico e agitada agora que ficou óbvio que a situação que ele enfrentava era real. O que diabos ele deveria fazer? A misteriosa ausência de Zashi pesava sobre ele, inflamando sua paranoia e deixando-o relutante em contar a alguém sobre a invasão. Zurian não era uma pessoa fundamentalmente altruísta e não queria salvar as pessoas apenas para se ferrar no final. Quaisquer que fossem suas memórias futuras, eles eram, em essência, sua segunda chance na vida. Ele tinha certeza de que morreu no final de suas memórias futuras, e não tinha a intenção de desperdiçá-la. Ele considerou seu dever ético alertar as pessoas sobre o perigo que ameaçava a cidade, mas tinha que haver uma maneira de fazê-lo sem destruir sua vida ou reputação. A ideia mais simples seria alertar o maior número possível de pessoas, garantindo assim que pelo menos algumas delas levem os avisos a sério, e o façam cara a cara, como as comunicações escritas podem ser ignoradas de uma maneira que não é realmente possível nas interações pessoais. Infelizmente, isso quase certamente o pintaria como um louco até que ele seja justificado pelo ataque real. Se há um ataque, ou seja, e se os conspiradores decidirem se deitar ao desmascarar seus planos e a invasão não acontecer? E se ninguém o levar a sério até que seja tarde demais e depois decidir transformá-lo em bode expiatório para afastar a responsabilidade de si mesmos? E se uma das pessoas que ele tenta alertar fizer parte da conspiração e o matar antes que ele possa contar a mais alguém? E se? Muitos e se. E ele suspeitava furtivamente de que um daqueles que era responsável pelo desaparecimento de Zashi. Como resultado dessas reflexões, a ideia de permanecer anônimo atraiu cada vez mais a cada dia que passava. O problema era que enviar uma mensagem para um monte de pessoas sem que ela fosse rastreada até você não era nada simples quando a mágica se envolvia. As divisões não eram onipotentes, mas Zurian tinha apenas um entendimento acadêmico de suas limitações, e suas precauções provavelmente não se sustentariam contra uma busca motivada por um adivinho habilidoso. Zurian suspirou e começou a delinear um plano provisório em seu caderno, ignorando completamente a palestra entusiástica do professor de história. Ele teve que descobrir quem entrar em contato, o que colocar nas cartas e como garantir que elas não pudessem ser rastreadas até ele. De alguma forma, ele duvidava que o governo permitisse que os autores publicassem instruções sobre como evitar a detecção da polícia, mas ele ainda verificaria a biblioteca para ver o que eles têm sobre o assunto. Ele estava tão envolvido em sua tarefa auto-nomeada que mal percebeu quando a aula terminou, rabiscando furiosamente enquanto todo mundo fazia as malas e saía da sala de aula. Ele definitivamente não notou Benizek espiando por cima do ombro. O que você está fazendo? Zurian fechou o caderno em uma manobra reflexiva assim que Benizek começou a falar e deu a outro garoto um olhar desagradável. É indelicado olhar por cima dos ombros de outras pessoas, observou Zurian. Junpei, não estamos. Sorriu Benizek, arrastando uma cadeira da mesa próxima para que ele pudesse sentar do outro lado da mesa de Zurian. Relaxe, não vi nada. Não pela falta de tentativa, observou Zurian. Benizek apenas sorriu mais. O que você quer, afinal? Só queria conversar um pouco. Benizek deu de ombros. Você foi realmente retirado este ano. Você tem esse olhar frustrado o tempo todo e está sempre ocupado, mesmo que seja o começo do ano letivo. Queria saber o que estava incomodando, sabia? Zurian suspirou. Isso não é algo com o qual você possa me ajudar, bem. Benizek fez um barulho estrangulado, aparentemente indignado com a sua observação. Como assim, não posso ajudá-lo? Você saberá que sou especialista em problemas com garotas. Agora era a vez de Zurian fazer um barulho estrangulado. Problema feminino, vamos lá, Benizek riu. Constantemente distraído?
espaçando no meio da classe, fazendo planos para enviar cartas anônimas. É óbvio, cara. Quem é a garota de sorte? Não há garota sortuda apóstrofo, Zurian rosnou. E eu pensei que você não viu nada. Escute, não acho que enviar cartas anônimas seja uma boa ideia, disse Benezek, ignorando completamente suas observações. Isso é tão, primeiro ano, sabe? Você deve ir até ela e dizer como se sente. Não tenho tempo para isso, Zurian suspirou, levantando-se do assento. Ei, vamos lá. Protestou contra Benezek, atrás dele. Cara, você é um cara sensível, alguém lhe disse isso. Eu estava apenas. Zurian ignorou. Ele realmente não precisava disso agora. Quebrar, em retrospecto, Zurian deveria saber que, simplesmente ignorar Benezek não era uma boa ideia. Levou apenas 2 dias para a maioria da classe saber que Zurian tem uma queda por alguém, e sua especulação alta era irritante como o inferno. Sem mencionar a distração. Ainda assim, seu descontentamento com os rumores evaporou quando Neolu se aproximou dele um dia e deu a ele uma pequena lista de livros que ele poderia achar úteis apóstrofo. Ele tinha meia mente para incendiar a lista, especialmente porque a lista estava decorada com dezenas de pequenos corações, mas no final sua curiosidade natural conquistou e ele foi à biblioteca para vê-los. Ele imaginou que pelo menos iria rir muito deles. Ele riu mais do que bem, embora, em vez de conselhos tolos de amor, como ele esperava, os livros que Neolu recomendou eram sobre garantir que, suas cartas, presentes, e isso não poderia ser rastreado até você com adivinhações e outras mágicas. Aparentemente, se você chamar esse conselho proibido ame, mistérios de escarlate e cartas revelado e formulá-lo como conselho de relacionamento, você pode superar a censura usual a que esses tópicos normalmente seriam submetidos. Claro. Ele não tinha ideia de quão confiável era o conselho nesses livros, e o bibliotecário olhou engraçado quando checou livros como esse, mas ele ainda estava satisfeito por tê-los encontrado. Se tudo desse certo no final, ele teria que fazer algo de bom para Neolu. Então, quando o festival de verão se aproximou, Zurian se preparou e conspirou. Ele comprou uma pilha inteira de folhas de papel, canetas e envelopes genéricos em uma das lojas que parecia muito pobres e desorganizadas para rastrear suas compras de clientes. Ele redigiu as cartas com cuidado para evitar revelar detalhes pessoais. Ele se certificou de não tocar o papel com as próprias mãos a qualquer momento e que nenhum de seus suores, cabelos ou sangue acabasse no envelope. Ele escreveu deliberadamente em um roteiro formal e bloqueado que não se parecia em nada com sua letra normal. Ele destruiu as canetas, o excesso de papel e os envelopes que não usou no final. E então, uma semana antes do festival, ele colocou as cartas em diferentes caixas postais públicas por toda a Ceoria e esperou. Foi estressante, para dizer o mínimo. Nada aconteceu, embora ninguém veio confrontá-lo sobre as cartas, o que era bom, mas também nada fora do comum parecia estar acontecendo. Ninguém acreditou nele. Ele errou de alguma forma e as cartas acabaram não alcançando os destinatários pretendidos. Eles estão sendo tão sutis em sua reação que nenhum distúrbio está sendo feito. A espera estava matando ele. Finalmente, ele teve o suficiente. Na noite anterior ao baile, ele decidiu que havia feito tudo o que podia e pegou o primeiro trem da cidade. Suas cartas podem ou não ter funcionado, mas assim ele ficará bem independentemente. Se alguém perguntasse, embora duvidasse que ele usaria sua fiel desculpa de acidente alquímico apóstrofo. Ele estragou uma poção e respirou alguns vapores alucinógenos, só recuperando a razão quando já estava fora de Ceoria. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Quando o trem se afastou de Ceoria na calada de uma noite, Zurian reprimiu seu desconforto e sentimentos de culpa por fazer tão pouco para alertar alguém sobre o ataque que se aproximava. O que mais ele poderia ter feito? Nada, é isso. Nada mesmo. Depois de um tempo, ele caiu em um sono inquieto, a batida rítmica do trem, sua canção de ninar, visões de estrelas cadentes e esqueletos envoltos em luz verde assombrando seus sonhos. Quebrar, os olhos de Zurian se abriram abruptamente, quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, manhã. Zurian olhou para sua irmãzinha incrédula, abrindo a boca e fechando periodicamente.
O que de novo? Oh, você deve estar brincando comigo. Zurian rosnou, e Kirili rapidamente se afastou dele e fugiu com medo. Aparentemente, ela pensou que sua ira era dirigida a dela. Você não, Kiri, eu. Eu só tive um pesadelo, só isso. Ele não podia acreditar, aconteceu novamente. Que diabos? Ele ficou feliz por ter acontecido da última vez, pois significava que ele não estava. Você sabe, morto, mas agora. Agora era apenas esquisito. Porque isso estava acontecendo com ele. Ah, e enquanto ele lamentava seu destino internamente, ele se barricou no banheiro novamente. Deus, droga.